Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do treinamento de SolidWorks, treinamento de modelagem, dentro do trainee do PRD, beleza? A aula de hoje, bem interessante, é uma aula sobre varredura e loft, são coisas diferentes, né? São recursos. Novamente, recursos são ferramentas do SolidWorks e de outros softwares que criam sólidos, baseado em esboço, beleza? Esses dois eles são menos usados, tá? Mas eles também são muito importantes. Vão ter peças que só vão conseguir ser feitas com varredura e peças que só vão conseguir serem feitas com loft, beleza? São peças mais específicas, não é tão fácil de ver elas, mas se você acabar tendo que fazer uma delas, se você não souber esse recurso, você não vai conseguir fazer. Então, vamos lá. Uma peça de varredura é uma peça que vai ter um perfil e vai seguir um caminho. Então aqui, por exemplo, a gente tem essa tubulação. Ela é basicamente um tubo, né? Então qual o perfil dela? É um círculo externo e um círculo interno. Só que ela segue um caminho, né? Ela vai para cima, aí faz uma curva, aí vai para frente nessa angulação, faz mais uma curva e termina reta. Então isso daí só dá para fazer com varredura. Esse perfil circular está seguindo, ele está varrendo esse caminho que a pessoa fez, beleza? Então basicamente é um perfil e um caminho. Aí o cara complementou aí, essa peça não foi eu que fiz, o cara complementou aí com algumas extrusões, né? Isso aqui, por exemplo, é uma extrusão, essa flange serve para conectar outras tubulações. Mesma coisa embaixo, e também esse tubo aqui que está saindo em outra direção. E loft, galera, é um recurso que cria sólidos se baseando em diferentes faces, diferentes seções. Então, basicamente, você vai conseguir criar transições entre faces diferentes. Então, por exemplo, aqui embaixo a pessoa botou um retângulo. Esse retângulo vai para cima, se transformando num retângulo menor. Então, ele está diminuindo a seção. E daqui para cima, ele vai se transformando num círculo. Então, ele vai aos poucos se arredondando e virando esse círculo, beleza? Para fazer ele, você basicamente faz os diferentes níveis, certo? Então o cara fez aí o retângulo, mais em cima ele botou o retângulo menor e mais em cima ele botou o círculo. Aí aplicou um loft em cada face dessa e ele criou o sólido que se transforma ao longo da altura em um retângulo menor e depois em um círculo, beleza? É bastante interessante para fazer peças que tem essa transformação, né? Tipo, peças mais anatômicas também, funis ou algo do tipo. Beleza? Então, era basicamente só isso. Vamos agora para o SolidWorks para praticar um pouco e a gente vê como é que usa isso, beleza? Vamos aqui. Vamos lá. Como eu tinha dito, né? Varredura primeiro. Vamos só dar uma brincada, não vamos fazer nenhuma peça específica do PRD, porque eu acho que no PRD, pelo menos não recentemente, a gente precisou usar esses recursos em nenhuma peça. Mas, se você tem que aprender a modelar, você tem que aprender pelo menos os recursos mais básicos, porque é meio que esperado que você saiba, certo? Então aqui no frontal, a gente vai fazer o caminho, certo? Para fazer a varredura. Lembrem sempre que a varredura exige esses dois elementos, um perfil e um caminho. Então, vamos criar aqui um caminho meio doido para essa nossa varredura. Vamos criar aqui uma curva. Fazer uma tubulação também. Pronto, tá aí uma tubulação. Tubulação que vai descrever esse caminho aí. Vou dizer que esses dois círculos são o mesmo raio. A distância daqui para cá 100. Aqui para cá é 100 também, não 80. Essa angulação vai ser 30.
245. Pronto. O resto eu vou deixar livre mesmo. Nesse caso, como é só uma brincadeira, só para demonstração mesmo, vou deixar livre. Então eu tenho aí o meu caminho. Agora eu tenho que fazer um perfil que siga esse caminho, beleza? Então eu vou criar aqui nesse ponto. Esse ponto ele está no plano superior. Ele está na origem, ele é a origem. Então nele eu vou criar um quadrado, beleza? Esse quadrado eu vou arredondar as pontas em 2 milímetros. Beleza? Eu vou dizer que o quadrado ele é 20 milímetros. Digo que isso é igual a isso aqui para ele ficar quadradinho. Pronto. Agora se eu fizer isso ele vai criar um quadrado sólido, né? Eu quero tipo uma tubulação. Então eu vou usar um recurso que vocês não viram na aula de desenho. Vamos ver agora. Que é muito importante. É o offset de entidades. O offset vocês lembram lá que é um espaçamento. Então eu tenho essa linha aqui, nessa cadeia de linha, certo? Que está descrevendo esse ciclo. E se eu criar um offset, eu vou copiar essa mesma linha, só que dando um espaçamentozinho, beleza? Vou clicar aqui, ele já me deu aí, ó. Ele está copiando essa mesma linha, essas mesmas linhas, dando esse espaçamento de 10 milímetros para fora. Eu não quero tudo isso, eu quero só uns 2 e eu quero para dentro. Não, 2 foi demais. 1, pode ser. Beleza? Tem a opção de bidirecional também, eu boto para os dois lados. E eu posso tanto selecionar a cadeia, ou seja, ele tá, tudo que é tangente ao que eu escolhi vai ser selecionado. Se eu desmarcar isso, vai ser só realmente o que eu selecionei, que no caso foi essa linha. Mas eu quero tudo, então eu vou deixar selecionado. E vou inverter para ficar para dentro, beleza? Então ele aí criou o offset. Notem que ele está realmente copiando a parte de fora, dando esse espaçamento de 1 milímetro. E aqui ele vira até uma cota, eu consigo facilmente alterar isso daqui. Beleza? Vou dar OK. Tranquilo. Vamos lá criar a varredura agora. Basicamente é na guia recursos também. E fica aqui, ó, ressalto base varrido. Clico aqui. Aí eu seleciono qual é o perfil que eu quero. No caso esse daqui. E o caminho é esse. Ele já varreu o meu perfil nesse caminho. Olha aí. Isso aqui não tem forma de fazer com extrusão nem convolução. Ele só consegue ser feito através da varredura. Beleza? Então aí cria uma tubulação, sei lá, pode ser de um escapamento, de uma capela ou algo do tipo. A varredura, galera, é interessante. Deixa eu dar algumas opções para ela. Eu posso tanto selecionar um esboço, como eu fiz, ou como a varredura como circular é muito usada, ele já dá essa opção aqui de cara. Então eu aperto nessa opção, dou um diâmetro, e ele já vai fazer a mesma varredura, no mesmo caminho, com um círculo que eu escolhi. Beleza? Então eu consigo trabalhar com a varredura só fazendo o meu caminho, se ela for circular, né? Olha aí, o mesmo caminho, só que com um perfil circular que a própria varredura já faz. Beleza? É basicamente só isso. Novamente, as diferentes varreduras que você vai fazer vão depender mais da sua criatividade em fazer os perfis diferentes. Mas, como sempre, né, os recursos eles são fáceis. Você só tem que saber como aplicá-los e ter a criatividade de fazer os recursos da forma como tem que ser, né? Mas geralmente eles são bem fáceis de fazer. Vocês veem aí que é bem tranquilo. Faz um esboço, faz outro, basicamente aplica e pronto. O que dá complexidade geralmente é o esboço mesmo.
Agora vamos trabalhar um pouquinho com o Loft. O Loft eu acho que ele é menos usado ainda. O varredor acho que é um pouco mais usado. Mas vamos lá. Vocês vão aprender a fazer também nessa aula planos diferentes. Para não trabalhar só com os planos normais, né? Isso é bem comum de precisar criar planos para poder trabalhar com mais planos do que os 3 base. Beleza? Então vou trabalhar aqui no superior. Eu vou fazer um encaixe para um soprador, algo que sopre aí algum vento, beleza? Como é que geralmente é isso? Geralmente isso encaixa num tubo, né? Então a parte de baixo tem que ser redonda e a parte de cima ele direciona o ar com a entrada um pouco mais fechada, né? Então vamos fazer isso daí. Embaixo, circular, né? Vou selecionar aí uns 80, pode ser, 8 centímetros, né, no caso. Aí para fazer a parte de cima eu vou criar um perfil que vai ter esse formato que eu quero lá em cima. Beleza? Basicamente eu tenho que criar o meu perfil que eu quero, só que não é nesse plano daqui. É num plano mais acima. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em recursos, em geometria de referência, eu seleciono plano. Então eu vou criar um novo plano com base no plano superior. Então eu seleciono o plano superior e digo que ele é basicamente a cópia do plano superior, só que espaçado 60, não, vamos ver, 120 pode ser. Dou um OK. Então eu crio aqui um plano bem parecido com o plano superior, mesma coisa quase, só que com a distância de 120 para cima, beleza? Aí nesse plano eu vou criar o meu perfil, que no caso vai ser essa ranhura reta. Vou dar algumas dimensões aqui, meio que só para brincar mesmo. Beleza? E aqui eu já posso fazer o loft, né? Eu já tenho dois perfis diferentes em alturas diferentes, então eu já vou fazer aqui o meu loft. Beleza? Então aqui em perfis eu vou acionar os perfis que eu quero. O de baixo e o de cima. Você vê que ele já criou o loft, ó. Eu acho que isso aqui ficou um pouco grande demais. Olha aí. Já é bem parecido com um soprador. Certo, ele criou a superfície que eu queria na parte de fora, né? Então agora eu vou selecionar, para poder fazer isso aí como uma tubulação, eu poderia usar a casca, só que vocês não viram isso ainda. Então vamos fazer isso com o corte por loft, que é a mesma coisa, só que ao invés de adicionar material, eu vou retirar material. Se eu editar esses esboços aqui, que eles já estão sendo usados para gerar o loft, ele vai dar um errozinho, porque ele vai perder as referências e tal, mas tranquilo, é só eu dar OK e editar depois. Beleza? Então aqui eu vou dar um offset, poderia só criar outro círculo, mas eu vou dar um offset. 2 mm, né? Aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Um offset, 2 mm para dentro. Tá aí. Acabou nem dando erro. Deu um errozinho. Mas tranquilo isso aqui. Dá pra arrumar depois. Pronto, beleza. Quando eu tenho mais de uma área, às vezes é necessário dizer exatamente para ele qual a região que você quer que ele use. Nesse caso ele dá essas opções aqui, né? Que é esse loop aberto, loop, uma linha fechada, né, no caso, uma linha aberta, uma área. Nesse caso eu quero essa área fechada de fora.
Então eu dou um OK do botão ler. Mesma coisa aqui de cima. Aí ele conseguiu criar legal. Beleza. Vou agora fazer com a parte de dentro com o corte por loft, beleza? Vou selecionar, vou botar para visualizar aqui os esboços, beleza? Só abrir aqui a árvore de projetos, cliquei com o botão direito e cliquei nesse olhozinho que é para ele exibir, que ele estava ocultado, né? Então, seleciono aqui, ok, a parte de dentro agora, mesma coisa, olha só. Pronto. Já tenho aí o meu bocal de soprador, algo do tipo. Novamente, é uma peça que só consegue ser feita por loft, porque ela está transformando uma geometria circular nessa ranhura aí, beleza? E a criatividade aqui tem que ser imensa, porque para fazer por loft são muitos esboços, geralmente são peças mais anatômicas ou que é para criar um fluxo. Então são peças mais complexas e são até um pouco difíceis de serem necessárias, né? Um pouco difícil de precisar fazer essas peças. Mas se precisar algum dia, já está aqui ensinado, beleza? E a quantidade de cadeias que você consegue botar aí é variada, né? Então está transformando de um círculo para uma ranhura. Aqui para cima, se você quisesse, poderia transformar para um quadrado ou algo do tipo. Beleza? Então basicamente, galera, nessa aula era só isso. Acho que foi um pouco mais curta que as outras. Na próxima aula vão ser basicamente todos os recursos extras, que são recursos mais rapidinhos, mas que são muito necessários também, que agilizam muito a modelagem. São recursos mais simples, mas que fazem diferença, beleza? Então são recursos mais variados.